Olá, população, espero que todos estejam bem. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Master Doc. Nós vamos discutir um pouco sobre câncer de pulmão. E nós trouxemos um convidado muito importante para falar para a gente. Ele é oncologista clínico, pesquisador da Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, que é o Dr. Marcelo Corazza. Muito obrigado por ter vindo, Marcelo. Eu que agradeço, Sérgio. Suas palavras deram uma aumentada aí, mas eu vou fazer jus, tentar fazer jus aqui na nossa conversa. Então, começando por essa questão de como a gente vai entender essa doença, quais são as causas do câncer de pulmão? Isso que a gente precisa elucidar um pouco melhor para que as pessoas possam ter um norte para procurar assistência no momento adequado. Acho que assim, a gente tem que definir isso em uma palavra: cigarro. Ponto. A gente tem algumas outras causas descritas, radônio, exposição a fogão a lenha, que é uma coisa que a gente não ouve mais hoje em dia, mas é cigarro, basicamente. Existe câncer de pulmão em pacientes não tabagistas? Sim, mas é o cigarro. A gente vê isso como o principal fator de risco e, obviamente, é um fator de risco prevenível, né? Esse é o ponto mais difícil, é um fator de risco prevenível e que a gente tem dificuldade ainda de conseguir interceder. Mas é o cigarro, sem sombra de dúvidas. Tem alguns dados recentes alarmantes, embora ainda incipientes, sobre poluição do ar e tabagismo. Então, isso é uma apresentação e uma publicação que ocorreu no final do ano passado, em que foi no Congresso Europeu e todo mundo ficou bem assustado, porque começaram a notar que existe um link entre isso. Mas, assim, a resposta curta é cigarro. Isso é um mal que assola as grandes populações, né? O marketing que se faz em torno do tabaco, realmente ele acaba sendo nocivo. Queria que você pudesse tentar delinear um pouquinho se existe mais do que algum tipo de câncer de pulmão, como é que a gente pode classificar, se tem alguma classificação, o que você pode falar acerca disso? Então, tem duas classificações, uma mais simples e uma um pouquinho mais complexa, mas, de todo modo, hoje a gente pode falar que o câncer de pulmão ele é o conjunto de várias pequenas doenças. Classificação clássica, a gente divide inicialmente o câncer de pulmão em dois grupos. Câncer de pulmão de pequenas células é uma doença extremamente agressiva, a mais relacionada ao tabaco. Então, não quer dizer que fumar a algum nível seja seguro, mas assim, quanto mais você fuma, maior é a chance de você ter esse tipo de tumor. Fuma mais tempo ou e maior quantidade? Os dois. A gente sempre usa uma continha, né, que a gente pega a quantidade de anos que a pessoa fumou e a quantidade de cigarros por dia, né? Então, um maço tem 20 cigarros, você fumou 50 anos um maço, 50 anos maço. Os pacientes falam a verdade? Quanto eles fumam? O pior é que eles falam, e é uma coisa que às vezes é boa, porque falam com pesar. Tipo, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu deveria ter parado antes, mas eles falam, né? É engraçado, os pacientes que fumaram pouco, eles tentam, não, mas eu fumei 5 cigarros durante uma época, eu parei 6, falei, não, é uma média, eu quero saber uma média, se você fumou ou se você não fumou. O fato é que os inveterados vão ter esse tipo, pequenas células. E o não pequenas células, células não pequenas, a gente ainda tem dois grupos, o carcinoma escamoso de pulmão, que é uma doença também muito relacionada ao tabagismo e tem diminuído a incidência. Existe um dado legal porque o escamoso ele tem uma relação com o cigarro sem filtro. E a história natural da doença, ela leva 30, 40 anos desde que você começou a fumar. E a gente tinha cigarro sem filtro na década de 50, 60. Então a gente com cigarro com filtro tem o não escamoso, que é o mais comum hoje em dia que a gente vai ver. E do ponto de vista mais complexo, eu não vou entrar nesse mérito agora, existem as diferenças moleculares de câncer de pulmão. Hoje a gente tem que testar os pacientes, não apenas se o paciente tem esse tipo pequenas células, e sim várias questões moleculares, e aí cada doença tem uma característica diferente. Por isso que é importante, eu sempre coloco, uma vez que você tem o diagnóstico, tá num centro especializado. Não adianta você... É complexo demais, é uma coisa muito complexa e que é um desafio para quem trabalha só com isso. Eu trabalho só com isso, para mim já é um desafio. Que aí você consegue direcionar o tipo de tratamento adequado, né? Exatamente. Então, assim, os tratamentos existem vários, mas não adianta eu pensar em tratamento se eu não adequo quem é aquele paciente, quem é o tumor daquele paciente, qual é a alteração molecular que existe naquele paciente. Então, assim, são muitas doenças diferentes em uma só hoje. Existem algumas possibilidades que vêm à tona o câncer ser silencioso ou não, e se ele não for, quais são os sinais e sintomas que a pessoa pode ligar aquele alerta
para pensar em procurar o seu clínico, que na grande maioria ela vai procurar o seu clínico geral para depois ir para o especialista, e você também abordar essa questão desse silêncio da doença. Não só o câncer é uma doença silenciosa, pode acontecer, como várias outras doenças. E é interessante que a população entenda a seriedade e a magnitude que isso pode levar nessa questão de não ter sinais e sintomas, por exemplo. Eu queria começar a resposta com o finalzinho que você falou, que é a questão de a gente ter um clínico geral. Isso não existe no Brasil. Isso não existe um clínico geral. No tempo, eu estive no Canadá, você tinha um family doctor, né? Você tinha um médico de família. Isso não existe. Hoje é o ginecologista, o seu cardiologista. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas não têm essa cultura. E é uma doença silenciosa? Sim. A questão principal sobre ser uma doença silenciosa não é simplesmente porque ela não dá sintomas, mas é porque quando nós temos sintomas, geralmente a doença ela é mais avançada. Então, o primeiro ponto é falar sobre rastreamento. Câncer de mama. Ninguém quer ter câncer de mama para o paciente palpar um nódulo no seio. A doença já está mais avançada. A gente quer ver na mamografia e no ultrassom. Da mesma forma, os pacientes de alto risco para câncer de pulmão são pacientes que têm que ser triados. Eu vou deixar isso para a gente falar no final, porque eu acho que é o tema mais importante, mas tem como a gente fazer uma tomografia, para a gente ver se o paciente sem sintomas, ele vai conseguir ser diagnosticado. Quais são os sintomas que a gente pode vir a ter? O mais comum, obviamente, é falta de ar, só que todo mundo que fuma tem um pouco de falta de ar, tosse, todo mundo que fuma tem tosse, pigarro, todo mundo que fuma tem pigarro, mas tem algumas coisas mais particulares, tosse com sangue, não é uma coisa normal, perda de peso, não é uma coisa normal. Qual o problema? Quando isso ocorre, não é mais doença inicial. E isso é, assim, uma situação que a gente não quer. A gente quer curar as pessoas. Agora, você falando nisso aí, me veio na minha mente o seguinte. As pessoas com essa sintomatologia, muitas vezes elas até se confundem com um refluxo, por exemplo. Então, ela está no clínico, ele vai avaliar como um refluxo, vai esquecer de pensar. O que você pensa disso? Você não acha que a gente tinha que agir um pouco mais drástico com o paciente, pedir então um exame mais precoce, ver as questões de hereditariedade? Isso seria muito importante. O que você pode pontuar em relação a isso? Essa pergunta é muito importante justamente pela falta de conhecimento dos clínicos gerais sobre essa questão de exames de rastreamento. Não é só refluxo, o próprio paciente que está no pneumologista e ele tem tosse, fala, minha tosse piorou um pouco, antibiótico, corticoide e ponto. Eu dou um exemplo de um caso recente de uma paciente, e aí o que mais pega e o que é mais complicado, e a gente ainda está muito aquém do ideal nisso, são os pacientes não tabagistas. Pode existir câncer de pulmão em pacientes não tabagistas, mas uma paciente com tosse com sangue em abril e foram pedir uma tomografia para ela em agosto, esse mês. Isso não faz sentido. Agora, o que eu vejo são dois pontos. Primeiro, o paciente que está em risco. O paciente que está em risco é o tabagista, pregresso ou atual. Vou até antecipar a nossa conversa sobre a questão de prevenção. A gente faz uma conta simples. Qualquer pessoa pode fazer isso. E se o seu médico não quer se atualizar para isso, a população pode fazer a conta a si mesma. Quantos anos a gente fumou e quantos cigarros fumados por dia? Lembrando que um maço tem 20 cigarros. Você fumou meio maço por dia, então 10 cigarros é 0,5. Você fumou durante 50 anos, meio maço por dia. 50 vezes 0,5, vai dar 25 essa conta. Qualquer número acima de 20, 20 ou mais no caso, demanda que o paciente faça uma tomografia de baixa dose, uma tomografia com menos radiação, uma vez por ano a partir dos 50 anos como prevenção. E digo mais, é prevenção quando você não está sentindo nada. Agora deu 6 meses eu piorei minha tosse, tomei um antibiótico e não melhorei. Sim, vamos ser mais drásticos. E hereditariedade, a gente está começando a entender um pouco mais sobre isso em câncer de pulmão hoje. E é comum que as pessoas não perguntem a história familiar dos seus pacientes. Então, os médicos têm que perguntar a história familiar. E se você, não fui perguntado, fui no médico, ele não me perguntou. Eu falei, eu queria pontuar, por favor, na sua Engraçado consulta. que no câncer de mama pergunta, né? Sim. Eles perguntam, mas não perguntam no de pulmão, né? Não perguntam em outros tipos de câncer, É o tipo por de exemplo. coisa que tem que ser perguntado em todas as situações, porque a gente vê as principais síndromes genéticas de câncer no Brasil, a gente fala de câncer de mama, sem sombra de dúvida. A gente está começando a descobrir que existe em câncer de pulmão. Então, é uma coisa que até porque as pessoas têm fumado menos hoje, a gente está dando espaço para entender os pacientes que não fumam, que têm câncer de pulmão, que é uma população muito diferente, uma população muito complexa de trabalhar, mas que existe. Então, a gente precisa
ver hereditariedade por isso. Poxa, você tem uma pessoa com vários casos de câncer na família. Não estou dizendo que você teve 2 episódios de tosse e você tem que fazer uma tomo. Calma, mas sim, tá tossindo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você não melhorou, alguma coisa tem que ser avaliada. E tem esse dado epidemiológico de tabagista, né, por exemplo? Se for tabagista, ainda mais. O não tabagista é o que pega. Porque, não, então vai no otorrino, faz aquele exame, né, da câmera, naso, fibro, faz, não tem nada, deve ser só uma alergia, e vai. Eu não quero alarmar ninguém para a gente sair pedindo tomografia loucamente. Não é isso que eu quero. Nem o intuito, né? O intuito é formar e orientar. Exatamente. Eu acho que eu sempre coloco a educação, ela é muito importante para, obviamente, a classe médica, para nós, mas para o paciente, porque às vezes a pessoa não consegue ter tempo para se atualizar com isso tudo. Então, eu aprendo muito com meus pacientes. O paciente virar para mim e falar, doutor, você viu aquilo que saiu? E às vezes, em câncer de pulmão, às vezes eu não vi. Muita coisa acaba sendo sensacionalismo, mas a gente puxa umas coisas importantes. Tive paciente, esse negócio da poluição, teve paciente me trazendo isso. Eu vi isso. Eu falei, é realmente bastante interessante e tal. E a gente começa a ter que se instigar a aprender, a entender um pouco mais. E por isso que eu falo, se eu não consigo, às vezes, educar todos os médicos, o seu papel até é bem maior do que o meu sobre isso, vamos educar os pacientes também. Eu acho que essa dupla faz bastante sentido. A gente viveu a pandemia de Covid. Você viveu intensamente, né? Eu vivi menos intensamente um pouco. Foi desastrosa, né? Para o mundo todo. E muitos pacientes em tratamento oncológico ou que deixaram de fazer diagnóstico, teve uma repercussão muito exuberante. Eu queria saber, na sua prática do seu dia a dia, o que você sentiu, como é que ficou esses pacientes, ficaram à deriva, ou eles ficaram em contato com seus médicos através de consultas online? Como é que foi, principalmente no primeiro ano, que praticamente se fechou tudo mesmo no mundo todo? Essa pergunta, a resposta para essa pergunta é um pouco curiosa. Existem prós e contras para quem trabalha com oncologia torácica com câncer de pulmão. Os contras são óbvios. Pacientes que, obviamente, têm pulmões que são mais complicados, quando pegam Covid é muito mais difícil. Mas na oncologia, paciente que a gente está tratando ativamente, eles praticamente não deixaram de vir ao consultório. Eles têm que vir com a gente. Ou porque tem que fazer um tratamento, ou porque tem que checar a imagem. Então, eu acho que para o oncologista foi um pouco menos drástico. Óbvio, pacientes que estavam só em segmento, ficaram mais tempo sem vir. Na rede privada, foi uma coisa que a gente teve a opção de fazer, telemedicina. Então, funcionou. Às vezes era um paciente que eu nem queria que viesse. Paciente que tem um pulmão bastante debilitado, não quero esse paciente aqui. A gente faz uma tele, vem só fazer a imagem, não se exponha 2 vezes, isso foi bem tranquilo. O problema que a gente teve foi nos pacientes que não tinham acesso, né, aos seus médicos, aos seus serviços, isso foi muito complicado. Esse é o lado ruim. Agora teve um lado bom, por incrível que pareça para nós. Eu brinco que o sonho de todo mundo na Covid era ter uma tomografia de tórax. Porque você já pediu um raio-X. Doutor, pede uma tomo já pra gente ver. O famoso vidro fosco, né? Que tinha que ver achar o vidro fosco. Só que o vidro fosco às vezes vinha com nódulo. Então a gente teve muita gente diagnosticada de nódulo pulmonar. Então e aí veio, se a gente conseguiu diagnosticar isso por causa da Covid, procurando vidro fosco, por que não podemos fazer a tomografia de rastreio? Então teve muita gente, a gente teve muito paciente que obviamente até demorou um pouco mais para operar, porque tinha que ver a questão da cirurgia, o risco e tal, mas foi bem legal que a gente começou a ter vários diagnósticos de nódulos pequenos. Eu tenho pacientes meus até hoje, da época da Covid, que a gente às vezes não tinha nem que fazer nenhum tratamento adicional, só o cirurgião operou e estava tudo certo, e falam, nossa, ainda bem que eu peguei aquele Covid. Que você vê que coisa estranha, né? Ainda bem que eu peguei aquele Covid, porque era um Covid, ok, um sintominha a mais, alguns fizeram raio-x e tinham um nódulo, aí foi fazer a tomo. Então, no final das contas, para quem tem câncer de pulmão, para quem trabalha com câncer de pulmão, isso foi uma prova de que o método de rastreamento pode funcionar. A gente foi forçado a fazer rastreamento. Fez tomo por outro motivo e achou o nódulo. Quem procura acha. Quem procura acha. E repito, não é para quem está ouvindo a gente, não chega no médico, vou pedir uma tomografia de tórax. Se você tem indicação, faça. Mas eu acho que esse ponto é bem legal, porque na época da Covid a gente falou muito, você deve ter dado bilhões de entrevistas a mais do que eu, mas eu falei muito sobre isso, porque assim, a gente via uns casos que eu falava, opa, tem um nódulo aqui. E às vezes em pacientes não tabagistas, que a gente não tem método de rastreamento. Não existe, a gente não sabe fazer isso.
E às vezes o paciente não tabagista viu um nódulo e descobriu que tinha câncer por causa da Covid e está curado porque teve Covid. Então, eu vejo essa dualidade interessante que é, assim, sem dúvida, foi drástico, foi uma coisa muito difícil para todo mundo, mas quando a gente tem um caminhão de limão que chega para a gente tenta fazer limonada com alguma coisa, que é o que eu vejo no câncer de pulmão. Você falou muito do cigarro. Nossa população, além de cigarro, tem o tabaco de lazer, né? Narguilé, charuto, cigarro de corda, vapor. Isso tudo tem algum impacto maior do que o próprio cigarro? São iguais? Vão ser nocivos a médio e longo prazo? O que você pode comentar? Porque está na moda, né? Juventude, vapor, narguilé. Hoje está florescendo bares de narguilé, né? Principalmente aqui na cidade de São Paulo. O problema maior em relação a isso é que a gente não tem um dado epidemiológico, não tem um dado para dizer que faça qual é o seguro, não existe segurança. Eu gosto de falar uma frase, sempre quando me perguntam isso eu respondo da mesma forma, é que existem duas coisas que devem entrar no nosso pulmão, ar ou uma medicação que seu pneumologista ou seu médico prescreveu, ponto. Não existe nada que seja seguro. É lógico, assim, eu entendo que o risco recreativo de uma pessoa que fuma charuto, o cara fuma charuto por mês, o risco obviamente é menor, a exposição é menor. A pessoa que fuma narguilé, em menos que você fume todo dia, a exposição é menor, mas não tem nada seguro. É só simplesmente porque quem fuma cigarro está com a maço no bolso, tira o maço, fuma um cigarro, fuma outro, fuma 10. O cigarro você acende um atrás do outro. Sim. E esses outros recreativos, você tem que estar mais relaxado. Sim. Você não pode ficar a Deus dará, porque você tem o seu trabalho, tem tudo, né? Então, mas esse é um ponto que é importante você comentar forte com a população para que eles entendam o motivo. Porque eu acho que as campanhas de antitabagismo no Brasil não têm sido expressivas. Até queria que você comentasse um pouco isso. Só queria falar de vapor antes. Por favor. Que é uma coisa que me assusta muito. O tempo inteiro agora. Estou andando na rua e porque como a fumaça do vapor ela é muito branca, eu olho, estou andando na rua, andando de carro, eu vejo todo mundo com seu vapor, né? Aquele cheiro doce, né? Exala um cheiro doce. Esse é o problema. E o problema maior é que você pode escolher o sabor. E aí, enfim, isso é tudo químico. Existe um dado publicado, e aí vem a questão de câncer de boca, câncer de orofaringe, né, da boca, cavidade oral, que parece, isso não tem nada definido, que o vapor pode levar à indução de formação de câncer de boca, pelo menos pré-câncer, eles já conseguiram comprovar isso, ninguém sabe em pulmão ainda. Mas o cigarro, na década de 50, onde as pessoas fumavam em qualquer lugar, onde podia fumar no avião, onde tinha Eu vivi essa época. Então, eu tinha 7 anos, nunca vou esquecer, eu tinha 7 anos, um cara estava nervoso do meu lado no avião, eu vi ele fumar 20 cigarros, São Paulo, Rio de Janeiro. Não me pergunte como ele conseguiu fumar 20 cigarros de São Paulo até o Rio de Janeiro. Aliás, de Vitória até o Rio de Janeiro. Coisa louca, assim. Mas a gente só foi descobrir que existia a relação entre tabagismo e câncer de pulmão na década de 80, 90. Então, são 30 anos de história. Então, a gente não sabe ainda. Mas faz sentido colocar alguma coisa dentro do seu pulmão que não seja ar? Não. Eu quero fazer isso de forma recreativa, por sua conta e risco. Não vejo problema. Mas assim, eu acho que a principal coisa que a gente tem que combater é o hábito, é a frequência. E as campanhas antitabagismo no Brasil, de fato, apesar de não serem ideais, são coisas que são até mais impactantes do que alguns países da Europa, por exemplo. Então, a gente não tem regulamentação ainda de forma adequada de cigarro eletrônico. Eu estava na Suíça, fui passar férias na Suíça, você conseguia comprar igual você compra Coca-Cola na máquina, sabe? Que você coloca lá e... era isso, você escolhia o seu vapor para colocar. Então tinha uma legalização um pouco maior. Em Portugal, a gente vê na caixa do cigarro, assim, esse produto faz mal à saúde e tal. Aqui você tem imagens, aquelas imagens feias, né? E uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Usando o chavão aqui. Mas eu acho que o que a gente precisa, mais do que campanhas, é conscientizar a população. Porque existe um problema em parar de fumar. Que o primeiro passo que a gente tem que dar é a própria pessoa. Não adianta você falar, pô, Sérgio, você fuma? Vamos parar de fumar, cara. Não quero parar de fumar. E aí? Onde a gente vai a partir disso? Então, tem que haver, não campanha no maço. Quem fuma lá vai comprar de qualquer forma, mas
campanhas na mídia, na televisão, falando mais sobre isso, para que a pessoa tenha o ímpeto de querer parar de fumar. Porque sem o ímpeto, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Você consegue parar por um mês depois a gente volta. Esse é o problema. Essas pessoas que você colocou que param, voltam, na verdade eles vão ter o mesmo perfil do que o paciente que faz o tempo todo. Sim. Agora, mulher e homem, tem alguma maior contingente de câncer de pulmão em um ou outro? São iguais? Como é que funciona isso aí? Isso é um fator confundidor interessante. Os cânceres de pulmão e não tabagistas, eles têm mais essas mutações que eu comentei no começo da nossa conversa. E a gente tinha um perfil. Quem é o paciente que tem a mutação? E aí é mais fácil de tratar, tem drogas orais, porque vão contra essas mutações e tal. Quem era o paciente desse perfil? Era o paciente jovem, porque não deu tempo de desenvolver o câncer ainda, o não tabagista e mulher. Só que por quê? Porque as mulheres fumavam menos. E a gente tem alguns dados recentes demonstrando que está quase a mesma coisa. Então, assim, as mulheres... Eu sempre falo que é fundamental a gente discutir que os direitos sejam iguais entre os sexos, mas o direito ao tabagismo não. Ninguém precisa fumar. O direito tem que ser igual de não fumar. Se é homem, se é mulher, se você é brasileiro, se você é estrangeiro, não importa. Você não tem que fumar. Então, o que a gente vê hoje é que a incidência dos cânceres de pulmão, ela continua sendo muito parecida entre os sexos nos grupos tabagistas. Ainda vemos um pouco mais de mulheres não tabagistas, porque fuma-se menos, mas é uma questão de um viés de confusão. O viés aqui é basicamente porque as mulheres fumam menos, então a gente vê tumores diferentes. E por fim, de modo geral, as mulheres são mais saudáveis do que nós homens. Então têm uma saúde, se cuidam mais, fazem mais exames. Atividade física sim, mais. E uma conscientização, porque a gente que é homem, a gente não tem mamografia e ultrassom para fazer tudo, não tá imbuído. Então, até para a gente adaptar a questão de conscientização de prevenção, conscientização de parar de fumar e de fazer os exames de rastreio, a mulher está mais acostumada, o homem tem que se acostumar também com isso. A gente foge de todos os exames que a gente pode fazer. A gente foge de colonoscopia, a gente foge de PSA da próstata, a gente foge de tudo que a gente pode. E a gente vai continuar fugindo do câncer de pulmão também. Então, não adianta fugir, a gente tem que diagnosticar precoce ou prevenir. As duas opções. Pergunta que ninguém não quer calar. Fumante passivo, ele tem risco, ele não tem risco? Que todo mundo que a gente ouve falar, eu tive câncer de pulmão porque o meu marido fumava e eu peguei por causa dele. Isso é verdade? Isso é anedótico? Isso tem comprovação científica? Isso é verdade, mas é difícil de comprovar, porque você não tem como... Existem alguns dados demonstrando que existe uma incidência maior em pacientes que são cônjuges de tabagistas. O problema é quanto que o seu cônjuge fumou, ou seu pai fumou, não importa. Ele fumava no mesmo lugar que você, é muito difícil de quantificar. Porque é diferente com a pessoa que fuma. Você fuma o quê? 20 cigarros? 20 cigarros que você colocou para dentro. O cara fumava 60 cigarros, mas ele trabalhava de 7 a 7 e chegava em casa e fumava só mais 10. Mas a gente vê isso. E o que me impressiona é que a gente tem visto isso com uma frequência um pouco maior. A gente tem visto alguns casos de pacientes que são fumantes passivos e que a doença, ela tende, até por uma questão de biologia, ela tende a ser diferente também. A exposição ela é menor. É muito mais tabaco, muito mais toxina no seu organismo se você puxa. Agora, quando você está do seu lado, você puxa menos. Então, esses pacientes funcionam mais como a gente usa do termo em inglês, o light smoker, a pessoa que fuma pouco. Então, a gente vê mais incidência dessas mutações também, os pacientes se cuidam um pouco mais, mas o fato é que não tem como a gente quantificar, não existe nenhuma forma que foi quantificada, só que a gente tem casos demonstrando, séries de casos demonstrando que existe essa relação. O problema é saber se existe um nível, mais uma vez, se existe um nível seguro. Então, eu até recentemente eu fiz fiz uma gravação lá para o Instituto Vencer o Câncer falando de como que a doença e o cigarro afetam a vida da pessoa. Então, assim, não importa se você, eu sou fumante passivo, isso vai te aumentar o risco? Não, mas a pessoa que é o fumante ativo, que está do seu lado, ela está sob risco. E o impacto do diagnóstico é muito grande, impacta numa família inteira, impacta no ambiente de trabalho. Então, assim, são tantas coisas que a gente viu do ponto de vista social. Tem uma pesquisa do INCA mostrando que os brasileiros gastam até 10% da renda que fumam, gastam até 10% da renda com tabaco.
E isso, obviamente, quanto mais os estratos mais baixos da população, de menos favorecidos da população, esse número aumenta. Então, assim, você além de gastar dinheiro com uma coisa que te faz mal. Eu não vejo isso fazer sentido. Caminhando para o final. A gente já falou muito, né? Não, tá excelente, tá dando orientações bárbaras. Tratamento. Pessoa diagnosticou, ela vai precisar iniciar o tratamento. Grande medo, grande temor da população é quando ela escuta a palavra câncer. E aí, quando ela escuta, ela fala assim, eu não vou ter cura. Existem algumas modalidades. Você tem uma modalidade cirúrgica, determinados tipos de situação, modalidade terapêutica, com drogas que vão agir nas células especificamente. Como é que está esse universo hoje para a gente? Tenta dar um preâmbulo resumido para a população e para que ela entenda que ter o diagnóstico não significa selar a vida dela. Pelo contrário, ela vai ter que correr atrás para curar e continuar a sua vida feliz. É isso que eu quero que você passe esse cerne dessa questão para eles. Isso é perfeito, Sérgio. Assim, primeira coisa, eu vou ser insistente, até repetitivo nisso. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. E a gente, já que é uma doença silenciosa, como a gente comentou, a gente tem que ficar atento. A cirurgia é a modalidade que a gente tem, que seria o ideal para todos os nossos pacientes, porque você retira o tumor, a gente pode ter que fazer algum tratamento adicional, e a gente tem trabalhado muito nisso em terapias, com a famosa quimioterapia que a gente sempre utilizou, mas com imunoterapia também, pós-operatória, aumentando taxas de cura, imunoterapia antes da cirurgia. Então a gente tem várias modalidades, mas a cirurgia é o nosso mais importante ainda. A gente consegue curar pacientes que não são operáveis com radioterapia concomitante à quimioterapia, então o tumor está só ali no pulmão, a gente consegue fazer isso, mas a gente melhora muito isso quando a gente associa a imunoterapia para os pacientes, ou seja, a gente está tendo muitas novidades ao longo do tempo. Os pacientes que têm mutações, como eu comentei, a gente tem dados agora demonstrando que você expor o paciente depois de uma cirurgia aumenta a taxa de cura também. Então, qual que é essa é uma coisa que eu conseguiria ficar falando horas aqui, porque tem muita coisa. O fato é, acho que o recado é diagnóstico precoce, não ter medo. Você falou uma coisa perfeita, as pessoas querem esconder, isso é muito comum em câncer de mama, né? Aquela pessoa que sabe que está ali, mas não quer falar com ninguém porque tem medo do diagnóstico. Quanto mais cedo você descobrir... Até de perder a mama, né? Exato. Tem uma paciente que eu vi ela essa semana, ela chegou a ter um tumor de 17 centímetros na mama, porque ela não queria que ninguém se preocupasse. Ela é uma idosa, não queria que ninguém se preocupasse com ela, entendeu? Mas chegou a 17 centímetros, vamos logo, médico. Talvez eu não tivesse que ter feito quimioterapia, imunoterapia, enfim. Então, a miríade de tratamentos que a gente tem hoje, ela é muito grande. Quando a gente tem metástase, por outro lado, embora alguns pacientes a gente possa até falar em cura, a gente fala em imunoterapia, que tem 6, 7 anos que a gente está falando, mas eu tenho pacientes que estão há 6, 7 anos que tinham metástase e usaram imunoterapia e estão super bem. Eu não digo cura porque eu acho que o tempo ainda é muito curto para a gente poder falar. Mas a qualidade de vida mantém. Mantém. Isso é importante, a pessoa precisa entender. População tem qualidade de vida. Faz diagnóstico, como o Dr. Marcelo falou. Não, faz diagnóstico e procure, se você tiver acesso, um centro especializado. Isso é muito importante. Se você não tem acesso, vamos brigar junto para que a gente consiga trazer um tratamento melhor para a população. A gente tem estudos clínicos no Brasil em que a gente consegue colocar pacientes para receberem terapias inovadoras. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Mas se o paciente não vai atrás, que ele deixa aquilo para depois, eu tenho que entregar um negócio no trabalho, eu tenho que levar meus filhos. Não, no momento que você ouviu aquela palavra que todo mundo teme tanto, câncer, você tem que ir atrás imediatamente. Quanto mais cedo o paciente chega na gente, maior a chance da gente curar. Quanto mais tarde, é mais difícil de curar, a qualidade de vida vai ficar pior e o nosso trabalho vai ficar mais difícil também, porque a gente vai ter que fazer mais coisas, mais tratamentos. Então, o recado é esse. Diagnóstico precoce, ouviu a palavra, procura um oncologista, vá atrás de um oncologista, vá atrás de um centro especializado para que você possa ser tratado da forma correta. Esse é o mais importante para mim. Mas, repito, diagnóstico precoce, rastreamento, prevenção, parar de fumar. Esses são os pontos mais importantes aí, em ordem crescente. Queria agradecer, Dr. Marcelo Corazza, excelente papo.
papo super informal, claro para você que está aí assistindo a gente, e atenção nas dicas que ele deu e procurar sempre um profissional e centro especializado. Tem cura, tem possibilidade, tem tratamento disponível, tanto na rede pública quanto na rede privada. Vamos lá, vamos buscar para não morrer sem necessidade. Você tem que buscar a sua vida e com qualidade. Muito obrigado e um abraço. Muito obrigado.